Te adoramos, Espírito Santo. We worship you, Holy Spirit. Toca-nos com teu fogo. Touch us with your fire. Toca-nos com tua glória. Touch us with your glory. Leva-nos a um lugar mais profundo de intimidade e relacionamento. Take us to a deeper place of intimacy and Espírito Santo, relationship. revela-nos a face adorada de Jesus Cristo. Holy Spirit, reveal to us the worshipped face of Jesus. Faça-nos entender Allow us to que understand nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. that not just of bread will we live, but every word that comes from your mouth. Nós chamamos. We love you. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos, amor, perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, 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 Senhor. Quero ser primeira essência. Senhor, não quero, Senhor, não quero. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, vem, Senhor, e me resgata. Vem, Senhor, vem, Senhor, e me resgata. Primeira essência, teu jardim,
Só as vozes. Vem, Senhor. Teu jardim particular. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aplauda o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Quantos vieram adorar Jesus? How many came to worship Jesus? Quantos vieram adorando a Jesus? How many came worshiping Jesus? Eu não vim adorar, eu vim adorando. I didn't come to worship, I came worshiping. Porque quem depende de um culto para adorar é interesseiro, não adorador. Because if you depend on a service to worship, you're just a gold digger. O adorador não depende de um green card. A worshiper doesn't depend on a green O card. adorador não depende de dinheiro. Doesn't depend on money. O adorador não depende de um carro, uma casa melhor. Doesn't depend on a better car, a better house. Porque ele entende que ele não vive por um momento, ele vive por uma eternidade. Because the worshiper understands they don't live by a moment, but they live by eternity. Porque ele sabe que a maior herança dele é os braços do seu pai. They know their greatest inheritance of the arms of their father. Porque ele sabe que nada do que ele passa nessa vida pode roubar ele do amor de Deus. Because they know nothing of this life can steal them away from God's love. Quem nos separará do amor de Deus? Who will separate us from God's love? Nada nos separará. Nothing. Então o verdadeiro adorador não depende de coisas. So a true worshiper doesn't depend on things. Ele não faz campanha para ganhar o que já é dele. They don't pray to get what was already theirs. Porque quando eu sei quem eu sei para onde vou. Because I know who I am and I know where I'm going. Quando eu sei quem eu sei de onde eu vim, onde estou e para onde vou. When I know who I am, I know where I came from, where I am and where I'm going. Porque a falta de identidade me rouba do propósito. Because the lack of identity steals away my purpose. A falta de entendimento faz eu comer um fruto para ganhar sabedoria. The lack of understanding makes me eat a fruit to gain wisdom. Mas quando eu sei quem eu sou, que eu tenho acesso à fonte da sabedoria, But when I know who I am, that I have access to the fountain of wisdom. eu não quero uma mordida numa fruta, eu quero um abraço de um pai. I don't want a bite of a fruit, I want an embrace of a father. Você pode sentar. You can have a seat. Senta seu corpo, mas deixa o espírito em pé. Sit with your body, but leave your spirit standing. Alegria para nós estar aqui nesse segundo culto. It's a joy for us to be here in the second O service. Senhor se moveu no primeiro e vai se mover no segundo e vai se mover no terceiro. The Lord moved in the first, will move now and in the third. Porque Deus não muda, mas Ele se move. Because God doesn't change, but He moves. Deus não muda, mas Ele se move. God doesn't change, but He moves. Mas as pessoas perdem a movimentação dos céus porque elas estão encaixadas no padrão antigo. People lose the movement of heaven because they're fixed on the last standard. Quando você está preso no padrão antigo, você perde a movimentação nova de Deus. And when you're stuck in the past standard, you lose God's new movement. Deus agiu de um jeito com Moisés, mas de outro jeito com Josué. God acted one way with Moses, but another with
Joshua. Quando você não entende a movimentação do céu, você fica preso no sistema da terra. When you don't understand the movement of heaven, you're stuck to the system of the earth. Então eu vim aqui nessa noite dar um recado do céu para você. So I came to give you some heavenly advice. Deus tem algo novo de novo. God has something new again. Deus tem algo novo de novo. God has something new again. Eis que faço uma coisa nova, por acaso vocês não estão vendo? I am doing something new. Can't you see it? Rios no ermo, caminho no deserto. Rivers in the way and the path in the desert. Tem uma fonte aberta nesse lugar. There's a fountain that's open in this Tem uma place. fonte aberta nesse lugar. There's a fountain that's Eu vou open in this repetir, place. tem uma fonte aberta nesse There's a lugar. fountain open in this place. Vai dar certo, vai dar certo. It's going to work out. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Let's open our Bibles in Isaiah chapter 6. Porque Ele vive, posso crer. O irmão da mesa de som, me dá um pouquinho de teclado aqui, ó. Porque Ele vive. Mas eu bem sei. Vamos fechar, né? Vamos fechar, né? Cantar você canta. Eu quero saber se você vive o que você está cantando. You can sing, but I want to know if you live what you sing. Cantar até papagaio canta. Even a bird can sing. Mas você confia mesmo em Deus? But do you truly trust in the Lord? Por que você está preocupado com tantas coisas? Why are you worried about so many other things? Por que você está abalado? Why are you shaken? Quem se abala desconfia de Deus. If you're shaken, you're doubting God. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Because those that trust in the Lord are like the mountains of Zion that are not shaken. Então quando você se abala, So when you are você está mandando um shaken, recado: eu não confio no Senhor. you're telling God that you don't trust Him. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Isaías capítulo 6 está escrito: Isaiah chapter 6 tells us, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse: ai de mim. Repita comigo: ai de mim. É isso aí. Que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tinha no altar, com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê isto. A tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo. Amém? Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Nós entregamos a nossa mente e nosso coração diante do Senhor, para que o Senhor fale, para que o Senhor se manifeste, para que o Senhor venha com a tua sabedoria, com a revelação da tua palavra, em nome de Jesus, amém.
Quer me deixar com isso? Não? Não. Irmãos, o texto que nós lemos The text that we just read está apontando para uma situação is pointing to a situation e para um profeta. and for the prophet. Repita comigo, profeta. Say with me, prophet. A igreja do Senhor, ela é profética. The church of Jesus is prophetic. Ela não pode ser patética. It can't be pathetic. Ela é profética, não It's patética. prophetic, not pathetic. Profética e não patética. Prophetic, not pathetic. Tem muita igreja sendo patética, There's a lot of churches being pathetic porque ela fica imitando. because they keep O imitating. patético imita coisas da terra. Pathetic people imitate the O things of the profético earth. discerne as coisas do céu. But prophetic people discern things of heaven. Então tudo que não é profético se torna So patético, anything that's not prophetic becomes pathetic. porque vira uma imitação. Because it becomes an imitation. Mas nós precisamos ouvir o que o céu está fazendo. But we need to listen to what heaven is doing. Esse profeta, ele vem numa continuidade. And this prophet comes from a continuity. No capítulo 1, 2, 3, 4, 5, Chapters 1 through 5, ele vem apontando. he points. Tem muita gente boa de apontar. There's a lot of people that are good at pointing. Elas são boas de ver o problema. They're good at seeing the problem. Elas são boas de apontar o problema. They're good at pointing to the problem. Elas são boas de dizer onde está a situação difícil. They're good at saying where the difficult situation is. Ei, eu estou vendo um vale de ossos secos. Oh, I see a valley of dry bones. Irmão, Deus já sabe que o vale está seco. Ele está esperando quem vai profetizar. God knows the valley is dry. He's waiting for someone to prophesy. Então, Deus está esperando uma igreja que se posiciona God is waiting for a church that positions mais do que itself aponta o problema. and more than points the problem. Então, esse profeta, ele vem apontando o problema. So this prophet comes to point the problem. Ai de ti, beberrão. Oh, woe of you, Ai de drunk. ti, prostituta. Woe of you, Você se prostitute. corrompeu. You're corrupted. Você fez aquilo. You did this. Você fez isso. You did that. Mas no capítulo 6, But on chapter 6, algo acontece something quando a happens estrutura é abalada. when the structure is shaken. Sempre que Deus abala a estrutura, Ele quer revelar o que é inabalável. Every time God shakes something, He wants to reveal the unshakable. E eu, quando eu estava dirigindo ontem à noite de Boston para Framingham, And when I was driving from Boston to here, eu perguntei o que o Senhor quer falar com essa igreja. I asked the Lord what He wanted to speak to this E o church. Senhor falou comigo. And the Lord spoke to me. Eu abalei essa He igreja. says, I've shaken this Eu church. tirei as estruturas. I took away the structure. Eu tirei o rei I took away the king para que eu me manifeste. so I could be Às vezes manifested. nós estamos olhando para a estrutura, Sometimes we look at a structure, para um governo, to a government, para um estilo de liderança. to a style of leadership. E às vezes Deus está tentando abalar essa estrutura Sometimes God's trying to shake para the que nós structure venhamos prestar atenção na sua glória. so we could pay attention to His glory. Então o que Deus está fazendo aqui So what God is doing here é abalando as estruturas is shaking up the structure para que o inabalável permaneça. so the unshakable will Deus está remain. trazendo clareza, God is bringing clarity, revelação, revelation, conhecimento, knowledge, sabedoria, wisdom, para que nós possamos entender os tempos e as so estações. we can understand times and seasons. Então Uzias representava instabilidade. So Uzziah represented stability. Ele representava um governo que era um governo bom. He represented a good government. Mas olhe para mim, Deus nunca quis que Israel fosse governado por reis. But God never wanted Israel to be governed by kings. Deus nunca quis que Israel tivesse He reis. never wanted Israel to have kings. Mas quando ele levantou Saul foi porque o povo pediu um rei como os outros povos. But he raised up Saul because the people were asking for a king. Mas Deus estava querendo reinar sobre o povo. But God wanted to govern over the people. Deus sempre quis se revelar para o seu povo. He always wanted to reveal himself to the E nesse people. momento, quando esse rei morre, In this moment when this king a dies, glória aparece the glory shows e o up. profeta entra em crise. And the prophet goes into crisis. Porque ele viu serafins Because he saw seraphim com asas no rosto, com asas nos pés. with wings on their eyes and their feet. Por que eles cobriam os rostos? And why would they cover their faces? Porque nem mesmo o ser mais puro pode suportar a glória de Deus. Because not even the most pure being could handle the glory E quando o of God. profeta vê isso, ele diz: eu vou morrer. And when the prophet says this, I'm gonna die. Se o serafim não olha para ele, eu vi, eu vou morrer. If the seraphim can't look at him, I'm gonna die. Mas escute, Deus está querendo revelar sua glória para o seu povo. But God wants to reveal His glory to His people. Deus está querendo revelar sua glória para o seu povo. God wants to reveal His glory to His people. E quando Isaías vê a glória And when Isaiah sees the é um reflexo de quem nós the somos. glory is the reflection of who Porque we nós are. fomos criados em glória. Because we're created in Nós somos glory. criados em glória. We're created in Nós glory. somos criados em glória. We were created in E o que o homem glory. perdeu? And what men O homem lost, perdeu glória, they lost intimidade, glory. They lost intimacy. relacionamento, They lost relationship. acesso. They lost access.
access. Ele perdeu. He lost O it. pecado distorceu a imagem de Deus. Sin changed the image of God. E Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, And Paul says in 2 Corinthians do 3, verso 13, 14 e 15, verse 13, 14, and 15. ele diz que nós, como espelho, refletimos a mesma imagem. He says, as a mirror, we reflect the same image. E somos transformados de glória em We glória. are transformed from glory to Então, glory. quando Deus revela a sua glória, So when God reveals His glory, Deus está te mostrando quem você precisa se tornar. He's showing you who you have to become. Nós não vamos voltar ao pó, nós vamos voltar à glória. We're not going back to dirt, we're going back to glory. A tua carne vai para o pó, Your flesh is going mas to o teu dirt, espírito vai para a glória. but your spirit is going to glory. Então para de andar na carne So stop living in flesh e comece a viver no and espírito. start to live in the spirit. Comece a se alimentar do espírito, Start to feed your spirit, porque o pó because dirt é alimento de serpente. is the food of serpents. O homem que anda na carne se torna alimento de A serpente. man that lives in the flesh is the food for serpents. Eu acho que é por isso que a serpente começou como serpente e terminou como dragão. And I think that's why the serpent started as a serpent and ended as a dragon. De tanto comer pó, He's eating so much dirt. cresceu, se tornou um dragão em Apocalipse. Grew up. Mas eu não vou me tornar alimento de serpente. But I won't become a food for the serpent. Quem anda na glória não se torna alimento de serpente. If you walk in the glory, you won't become food Então for a a glória de serpent. Deus So the glory of God reflete a tua imagem reflects your image e vai te transformando. and will transform Mas you. Isaías olha para isso But Isaiah looks at e diz: this estou acabado. and he says, I'm ruined. Vou morrer. I'm gonna die. E de repente, Suddenly, um serafim vem com a brasa viva. a seraphim comes with a live coal. Porque no momento que Isaías vê a glória, ele vê o seu pecado. Because the moment that Isaiah sees the glory, he sees his sin. Porque a santidade de Deus revela o meu pecado. Because the holiness of God reveals my sin. E ele para de dizer: ai de ti. And he stops to say, woe of you. Uma igreja que amadurece, ela para de acusar os A outros. church that matures stops accusing people. Hoje nós temos visto a igreja acusando várias pessoas, Today we see the church accusing so many people, apontando o pecado. pointing out their sins. E aí as pessoas pegam o texto de Paulo em Coríntios, And people take the text in Paul and Corinthians, distorcem o texto de Paulo, twist it up. no capítulo 11, que ele fala: ei, examine-se o homem a si mesmo. When he says for us to search ourselves. E aí Paulo ensina a respeito de aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. And then Paul teaches us those that eat and drink without worthiness, they do it for their Não own condemnation. discernindo o corpo. And they don't discern the body. Então a questão não é ser digno ou indigno, a questão é não discernir o corpo. So the question is not being worthy or not, but is Porque discerning the body. ninguém é digno. Because no one is worthy. Ninguém é digno. No one is worthy. O teu problema é não discernir o corpo. Your problem is you don't discern the E body. sabe onde está o corpo? You know where the body is? Está aí do teu lado. It's right next to Está aí you. atrás de você. It's right behind you. Quando você não se importa com as pessoas, When you don't care about people, você não discerne o corpo. you don't discern the Quando body. você não ama, não perdoa, When you don't love, you não don't tem forgive. misericórdia, não tem You compaixão, don't have mercy or você não compassion. discerne o corpo. You don't discern the body. Esse é o problema. That's the problem. Mas quando Isaías vê, But when Isaiah ele diz: sees, eu sou pecador, he says, I'm a eu sinner. tenho lábios impuros, I have impure eu estou no meio de um lips. povo de impuros lábios. I'm in the middle of people with impure lips. Ele se inclui no problema. He includes himself in the Ele problem. não só aponta o problema, He doesn't just point the ele problem. diz também: eu sou parte He dele. says, I am part of it. Aí quando você confessa, And when you confess, Tiago no capítulo 5 diz que quando eu confesso eu sou curado. James chapter 5 says, when I confess, I am healed. Quando eu confesso eu sou curado. When I confess, I am healed. Chegou o tempo de você olhar a glória de Deus e confessar a tua It's fraqueza. time for you to look at God's glory and confess your weakness. Confesse o teu pecado Confess your sin e seja curado. and be healed. Porque a oração do justo pode muito em seus Because the efeitos. prayer of the righteous person can do so much. Tem alguém que vai orar por você. Someone's going to pray for Tem alguém que you. vai liberar teu destino. Someone's going to release your Mas quando ele destiny. confessa, ele é tocado pelo fogo de Deus. But when he confesses, he's touched by the fire of O fogo de God. Deus toca a boca dele. The fire of God touches his lips. Porque Deus só toca onde você confessa. Deus só toca onde você confessa. Irmão, eu não espiritualizo tudo não, tá? Eu não espiritualizo tudo, mas eu sinto que Deus quer calar nossa voz por meio dos americanos. Deus tem tentado calar a voz dos imigrantes. Por isso esse microfone está parando. Eu não sou de ficar espiritualizando. Às vezes, não, é só a bateria que acabou, não. O inimigo está tentando calar a voz dos imigrantes nessa nação. E você não está entendendo isso. Você está com medo. Você está apavorado. Você quer ir embora. Mas Deus vai levantar a gente nessa nação de uma forma tão poderosa. Não, você não entendeu. Deus vai nos levantar nessa nação de uma forma poderosa. Deus vai ampliar a voz dos imigrantes nessa nação.
Deus vai ampliar a voz dos imigrantes dessa nação. Ó, irmão, me dá mais 5 minutos aqui, tá? Porque parou o microfone. Pode ajeitar esse negócio aqui, viu? Mais 5 minutos. Give me 5 more minutes because the mic had an issue. Irmão, não tem que batalhar, né? Tem que... I have to battle against the clock. O microfone parou 2 vezes, então... The né? mic stopped twice, so... Quem acha que eu mereço mais 10 minutos? Who Levanta a thinks I mão. deserve another 10 minutes? Pronto, aí, ó. Deus vai levantar uma geração de imigrantes poderosos nessa nação. God will raise a generation of powerful immigrants. Quem permanecer, Whoever remains, irmão, trinca os dentes e aguenta. close your teeth and handle it. Que nós vamos viver um avivamento nessa terra. Because we're going to live a revival Nós on vamos this viver earth. mover nessa We're going to terra. live a move of God. Os brasileiros, exportadores de brasa. The Brazilians that carry the flame. Porque nós somos tocados com brasa no altar. Because we're touched with the coals of the altar. Brasileiros Brazilians, carregam brasa. they carry the coals. Então nós estamos nesse texto de Isaías. So we're in this text in O Brasil Isaiah. foi tocado por uma brasa do altar de Deus. Brazil was touched by a live coal E of the Deus vai altar of tocar God. as nações da terra através de nós. And God will touch the nations through us. Então quando eu sou tocado, So when I am touched, eu confesso I confess e eu começo a ser transformado. and I start to be transformed. Isaías foi tocado pela brasa viva do altar. Isaiah was touched by the live coal. E aí começou um processo And a process began. de transformação. A process of transformation. Porque Deus tocou ele com a brasa viva. Because God touched him. Deus tocou ele com fogo. God touched him with fire. E aí depois que alguém é tocado por Deus, And after someone's touched by God, aí Deus fala: then God says, a quem enviarei? who will I send? O processo de amadurecimento The process of maturing nos leva à condição de disponibilidade. takes us to be willing. Todo maduro é disponível. Every mature person is available. Todo imaturo é indisponível. Every immature person is not Porque available. o imaturo está buscando fazer a sua vontade. Because immature people seek their own O will. imaturo quer ser alimentado. They want to be fed. O maduro quer alimentar. But the mature person wants to O feed. imaturo quer ser saciado. An immature person wants to O be maduro quer saciar. satisfied. But a mature person maduro wants to quer satisfy. fluir. They want to Então flow. Deus está levantando uma igreja madura. God is raising up a mature Que foi church tocada pelo fogo. that was touched by Que foi fire. tocada pela glória. That was touched by the glory of Só que God. entenda o relacionamento But understand the de relationship Isaías com a glória of Isaiah with the foi de glory toque, came from a touch. foi externo, It was external. mas existe um tempo But there is a time que a dispensação é outra. that the releasing is different. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6: Paul says in 2 Corinthians 4:6, das trevas resplandeceu a luz que brilhou nos vossos corações, he talks about that from darkness came light and it shined in your heart para a revelação for the do revelation conhecimento da glória de of Deus the knowledge of God's glory na face in the face de Jesus. of Jesus. Ou seja, Isaías viu a glória de fora. Isaiah saw the glory from the outside. Isaías contemplou a glória de fora. Isaiah contemplated the glory from the Mas outside. Paulo está ensinando em Coríntios But Paul is teaching in que Corinthians existe um tempo that there is a que das time trevas resplandeceu a luz. that from darkness light E came. essa glória brilhou aqui dentro. And that glory shined in here. A glória agora habita no homem. The glory now dwells in A men. glória habita no homem. It dwells in men. Isaías disse: toda a terra está cheia da glória. Isaiah said that the whole earth is filled with his glory. Só que essa glória que enche a terra But this glory that fills the invadiu o interior da earth humanidade. invaded humanity. Em Pentecostes ela veio In Pentecost it came. e ela entrou And it went e in. permaneceu. And it remained. E nós somos transformados And we are de transformed glória em glória. from glory to glory. De glória em glória. From glory to glory. Aí no capítulo 13 de Atos, And then on Acts chapter 13, no versículo 2, on verse 2, Deus disse: separai para mim. God said, set apart for Deus me. não pergunta a quem He enviarei. didn't ask, who will I send? Deus diz: não, eu quero que vocês He separem. says, no, I want you to set apart. Porque esses homens não foram tocados, Because these men were not eles foram touched. cheios. They were filled. Isaías foi tocado Isaiah was touched. e Deus precisou perguntar. And God needed to ask. Paulo foi cheio But Paul was e foi filled. comissionado. And he was commissioned. Deus está comissionando a igreja. Paul is commissioning the church. Deus não está mais perguntando He's not asking anymore. a quem enviarei. Who will I send? Deus está apontando: é você. He's pointing, it's you. É você. It's you. Olha para o teu irmão e diz: é você. Look at your brother and say, it's Diga, é you. você. It's you. Diga: é você. It's you. É você. It's you. Deus está te comissionando. God is commissioning Deus you. está te chamando. God is calling you. Será que você
Está pronto? Are you ready? Será que você está pronto? Are you ready? Não, você nunca vai estar pronto. You're never going to be ready. Porque quem se acha estar pronto, não está. Because if you think you're ready, you're not. Mas quem acha que não está pronto, But esse if está. you don't think you're ready, then you are. A tua fraqueza é força para Deus. Your weakness is strength for A the tua Lord. fraqueza é matéria-prima para Deus. Your weakness is perfect for the Lord. Deus arrancou as bases dessa igreja God took away the foundations Deus of chacoalhou this essa church. igreja He shook up this church para levar ela para um tempo to novo. take it to a new time. Deus está levando você para um tempo de God is maturidade. taking you to a time of E Deus vai maturity. espalhar vocês nessa He's cidade. going to spread you in this city. Vai espalhar vocês nessa nação. Spread you in this nation. Eu vejo o grupo de louvor da Waves invadindo a América. I see Waves worship going Eu invading vejo o grupo de America. louvor da Waves I see Waves worship tocando em grandes igrejas americanas. playing in great big American churches. Eu vejo esse grupo de louvor I see this worship team tocando em cultos americanos e derramando a glória de Deus. playing in American services and releasing the glory E of os God. americanos perguntando: And everyone asking, quem é esse povo? who are these people? Quem é esse povo? Who are these São people? brasileiros, They're Brazilian. exportadores de They brasa. carry the Nós coals. viemos pagar a conta na América. We came to pay our bill Nós in não viemos America. arrancar teu dólar, América. We didn't come to take away the Nós dollar. viemos pagar a conta. We came to pay the bill. Vocês evangelizaram a gente há 100 anos You atrás. evangelized us 100 Mas years agora nós ago. vamos tocar o terror But now celestial. we're going to touch heaven in this Nós vamos place. tocar o terror celeste. We're going to touch heaven Os in this 50 place. estados dessa nação vão ser invadidos pela glória de The Deus. 50 states of this nation will be invaded by God's glory. Separa pra mim Set apart. a Waves. Waves. Separa pra mim Set apart. a Waves. Waves. Eu espero I hope que vocês estejam entendendo. that you understand. Porque Antioquia Because Antioch era uma igreja de homens e mulheres maduros was a church of mature men and que women. estavam jejuando, They were fasting. buscando a glória, They were seeking the glory. entrando numa dimensão celestial, They were going into a heavenly dimension. mas não para ficar But not to obesos stay espirituais, with spiritual mas weights. para serem enviados. But to be sent. Uma igreja apostólica. An apostolic Uma igreja church. profética. A prophetic O church. que é uma igreja apostólica? What is an apostolic É uma church? igreja que entende os 5 The ministérios, church that understands the 5 ministries. que entende a edificação do corpo. That understands the building of the body. Profetas, mestres, evangelistas, pastores e apóstolos, Prophets, teachers, evangelists, pastors, and fluindo de uma maneira apostles. madura, Flowing from maturity. fluindo com sabedoria, Flowing with wisdom. edificando o corpo de Cristo. Building up the body of O corpo Christ. precisa de cura. The body needs healing. Esses dias eu fiz uma cirurgia. The other day I was E a in cirurgia surgery. foi na área do abdômen. And the surgery was in my abdomen. E foi muito esquisito. And it was very weird. Porque eu acordei da cirurgia. Because I woke up from the Um dia surgery. depois eu estava com muita dor And one day after I felt a lot of pain nos ombros. in my shoulders. O abdômen não estava doendo. My abdomen was not hurting, Os ombros estavam doendo. but my shoulders were hurting. Aí eu perguntei pro médico. And then I asked my doctor. Cara, eu tô com dor nos ombros, I muita said, dor. I have a lot of pain in my Eu não shoulders. consegui dormir com dor nos ombros. I couldn't sleep because of my Ele shoulders. disse, pastor, And he says, Pastor, isso é muito simples de explicar. it's very simple to explain to you. Existe um nervo que passa perto do diafragma, There's a nerve that goes through your diaphragm. que na cirurgia ele foi tocado. That in the surgery it was E o touched. teu cérebro And your brain está entendendo que os ombros estão com problema. is understanding that your shoulders have an issue. Porque esse nervo é conectado com os Because ombros. this nerve is connected to your O shoulders. que é que eu aprendi? What did I learn? Quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo pode sofrer. When one part of the body suffers, the whole body can suffer. Então o problema da igreja no mundo é teu problema. So the problem of the church in the world is your problem É too. por isso que nós vamos ser levantados como cura para as That's nações. why we'll be raised up as healing for the nations. Porque nós precisamos entender Because we need to understand que se uma parte do corpo sofre, todo that o if corpo padece. one part of the body suffers, the whole body Então Deus suffers. está levantando vocês como Antioquia. God is raising you as Antioch. Quando eu entro nesse lugar, eu sinto a glória. When I step into this place, I feel Eu the sinto a glory. presença de Deus. I feel the presence of Por God. isso eu vejo que essa igreja está pronta para ir. I see this church is ready to go. Vocês estão prontos para ir. You are ready to go. Mas não queiram ser como Pedro, fazer uma cabaninha e ficar no Monte da Transfiguração. But don't want to be like Peter to make a tent and hold the glory there. Deus está buscando os disponíveis. God is seeking the ones available. Os homens e mulheres que estão disponíveis Men and women that are available para levarem a glória de Deus, to take the glory of para God, espalhar o avivamento. to spread revival. Então está chegando um tempo, So a time is coming, tempo de envio, a time of sending, envio de maturidade. sending of maturity. Separai para mim Barnabé e Paulo Set apart Barnabas and Paul para uma obra poderosa, for a powerful para uma work. obra poderosa. For a powerful Ah, work. Rafael, vai ser maravilha. Oh, it's going to be wonderful. Sim, Paulo foi separado Yes, Paul was set apart para afundar navio. O navio que ele entrava afundava. to sink ships. Every ship he went into would sink. Para ser picado por serpente, To be bit by a serpent. para apanhar,
to be beat up. Cada cidade que entrava apanhava. Every single city he walked into, he was beat up. E voltava de novo. And then he would go back. Porque uma igreja apostólica não vive pelo seu bem-estar, vive para cumprir o propósito eterno de Deus. An apostolic church doesn't live by its own wellness, but Come to on, fulfill the church! Tem purpose alguém of God. comigo aqui ou não? Anyone here with me? Uma igreja madura não procura o seu bem-estar. A mature church doesn't look for its Ela well-being, procura pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. but it wants to preach the gospel in and out of Então time. aconteça o que acontecer, So no matter what nós happens, não desistiremos. we will not give up. Nós não recuaremos. We will not go back. Porque nós sabemos o que o nosso Deus fez em nós e vai fazer através de nós. We know what our God did in us and will do Então eu through declaro us. sobre a tua vida So I declare over your a life unção de Antioquia, the anointing of Antioch, a unção do apostolado. the anointing of the apostolic Deus vai levantar anointing. apóstolos nessa casa. God will raise up apostles in Mas this não é um house, título. but not a O title. apóstolo não é o chefe, Apostle is not a chief o boss. or the boss patrão. or the big boss. O apóstolo An apostle é o que entendeu, is the one who understood, é o que compreendeu is the one who a understood simplicidade do the evangelho. simplicity of the O gospel. apóstolo The é aquele apostle que toca nos 4 outros is ministérios those who touch all other 4 ministries com sabedoria, with wisdom, com amizade, with friendship, com disciplina. with discipline. Então Deus está levantando God aqui is nessa raising igreja up in this church apóstolos apostles, maduros, mature, profetas prophets, humildes. humble. Porque você não pode pregar um evangelho simples sendo orgulhoso. You can't preach a simple gospel being prideful. Um orgulhoso não pode pregar um evangelho de um Jesus A simples. prideful heart can't preach a gospel of a simple Jesus. Jesus não está procurando a tua hermenêutica, a tua exegese, a tua oratória. God doesn't look for your pretty words, Ele está procurando o teu coração quebrantado. but He's looking for your broken Ele heart. está procurando a simplicidade do teu ser. He's looking for the simplicity of your being. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso. Learn from me and you will find rest. Sabe por que você está cansado? You know why you're tired? Você é orgulhoso. Because you're prideful. Porque o orgulho cansa, mas a humildade descansa. Because pride makes you tired, but humility brings rest. Todo orgulhoso é cansado. Every prideful person is tired, Todo humilde é tranquilo. but every humble person is Por quê? chill. Ninguém Why? humilha quem já se humilhou. Because no one will humiliate someone that's already Ninguém humble. mata quem já morreu. No one kills who's already dead. Ai, pastor, não aguento mais. Pastor, I can't take it anymore. Tô cansado dessa luta. I'm tired of this battle. Não chame de luto o que Deus chama de processo. Don't call battle what God calls process. O problema é que você está chamando de luto o que Deus vê como The processo. problem is you're calling a battle what God sees as a process. Irmão, eu fui contar minha história pro carroceiro, o burro começou a chorar. I went to tell my story to someone and the animal started crying. Good job, good job. Eu fui falar o que eu tô passando, I went to tell them what I was going through o jumento começou a chorar. and the animal started crying. Mas eu não vou ficar chorando as minhas mazelas. But I'm not going to keep crying. Eu sei em quem tenho crido. Because I know in who E I Ele é believe. poderoso para fazer And He is powerful infinitamente to do mais do que pedimos ou pensamos. infinitely more than what we think or Ah, ask irmão, for. essa leve e momentânea tribulação. This momentary tribulation. Sabe o que é que eu estou chamando no meu processo? You know what I call my process? Leve e momentânea tribulação. Light and momentary tribulation. O meu processo está me levando ao My propósito. process takes me to the purpose. Porque o processo dói, mas o propósito cura. Because the process hurts, but the purpose heals. A dor do processo me leva ao cumprimento do The propósito. pain of the process takes me to the fulfillment of the Então purpose. tudo que Deus chacoalhou aqui So everything that God shook está up nascendo um here propósito de Deus. is creating the purpose Está of nascendo uma God. igreja madura. A church that's mature. Uma igreja de filhos A ruios. church of huiyu children. Filhos ruios. Of huiyu children. Que não ficam chorando pelo leitinho. that don't cry and cry Que não for ficam milk. chorando pela They mamadeirazinha. don't cry for their own bottle. Ai, o pastor não falou comigo. Oh, pastor didn't say hi to Ah, me. o pastor não me cumprimentou. Oh, pastor didn't say hi. Não me botaram na escala de louvor. They didn't put me to sing this week. Escute, eu aceitei Jesus no dia 11 de outubro de 1998. I accepted Jesus in October 11th of 98. Sabe quando eu comecei a pregar? You know when I started to preach? No dia 12. On the 12th. Um dia depois. One day Eu later, entrava no trem. I went into the train. Eu entrava no ônibus. I went into the bus. Eu ia para as praças. I went to the Eu city. decorei João 3,16. I memorized John E Deus amou o 3:16. mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida For eterna. God so loved the world that He gave His only Son, so everyone who believes will not perish E but eu will have comecei eternal a life. pregar o evangelho do reino. Started preaching the gospel of the kingdom. Pastor, não me dá a oportunidade. Pastor doesn't give me an opportunity. Você não quer oportunidade, você quer aparecer. You don't want an opportunity, you want to show off.
Quando Jesus disse tetelestai, está consumado, When Jesus says it's finished, foi aberta a temporada de pregação. a season of preaching was opened. Então prega o evangelho. So preach the Você não gospel. precisa do microfone. You don't need a mic. Você precisa de 2 pulmões You need 2 lungs e de uma boca. and a mouth. E isso Deus te deu. And that God gave you. Framingham está esperando a manifestação dos filhos. Framingham is waiting for the manifestation of the children. Ei, Márcio, já me deu os 5 minutos? Did you give me an extra 5 minutes? Acho que o irmão esqueceu ali. I think they forgot. Ei, Framingham aguarda a manifestação dos filhos de Deus, não a exibição dos crentes. Is waiting for the manifestation of the children of God, not Você the showing está off of comigo aqui Christians. ou não? Are you with me or not? Aonde estão os filhos? Where are the children? Onde está Antioquia? Where is Uma Antioch? igreja A poderosa powerful que church busca a face de Deus, that seeks the face of que tem a God, glória dentro dela that has glory e inside vai of it, manifestar and that e vai manifests, frutificar and that bears e fruit, vai ser espalhada nas nações and that will be spread in the nations para a glória do nome de for Jesus. the glory of Jesus' Se você name. crê comigo, fica de pé. If you believe, stand up with me. Cadê o time de louvor rapidinho aqui? I'm going to call our worship team up. Com Isaías, Deus perguntou. With Isaiah, God asked. Com Antioquia, Deus comissionou. With Antioch, God commissioned. Waves, Deus não está te perguntando, Deus está te comissionando. God is not asking you, He's commissioning you. Deus não está te perguntando, Deus está te comissionando. He's not asking you, He's commissioning you. Separa para mim. Set apart. Eu quero enviá-los. I want to send them. Eu quero enviá-los. I want to send them. Uma igreja apostólica. An apostolic church. Uma igreja madura. A church that's mature. Povo que se importa. People that care. Povo que ama. People that love. Povo que perdoa. People that forgive. Eu quero orar por você. I want to pray for you. Você que quer dar uma resposta para o céu. If you want to give an answer to heaven. Você que quer dar uma resposta para Deus. If you want to give an answer to God. Rafael, não me sinto pronto. Rafael, I don't feel ready. É você mesmo. You're the one. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Leave your spot and come to the front. Rafael, eu tenho alguns problemas, alguns defeitos. Rafael, I have issues. Defeitos de fabricação. Issues that came from birth. É você mesmo. You're the one. Sai do teu lugar e vem dar a resposta aqui no altar do Senhor. Leave your spot and come to give the answer here at the altar. Fale para ele que você está se importando menos com você e mais Tell com him ele. that you care less about you and more about him. Você está se importando menos com seus desejos e You mais com care- os desejos de Deus. You care less about your own desires and more about His desires. Deus vai dizer, separa para mim. God will say, set apart. Separa para mim. Set apart for me. Quando Paulo encontrou com a glória de Deus, When Paul encountered the glory of God, Isaías foi tocado com a brasa. Isaiah was touched by a coal. Paulo caiu por terra Paul fell e perdeu a visão. and he lost his vision. Interessante, pastor, que Isaías viu Interesting because Isaiah saw e Paulo ficou cego. and Paul was blind. Porque a glória que Paulo viu ia entrar para dentro. Because the glory that Paul saw was going to come within him. Paulo, quando se encontrou com a glória no caminho de Damasco, Paul, when he encountered the glory on his way to Damascus, ele não viu, ele cegou. he didn't see it, he was Deus está blinded. tirando a visão carnal da igreja e está God dando a is visão no espírito. Taking away the fleshly vision and giving the spiritual vision. Júnior, eu vejo uma transição de visão. Deus I está see ampliando a tua visão. A transition of vision. He's increasing your Deus está vision. ampliando a tua visão. He's increasing your Assim vision. como a águia. Just like an eagle, Vocês vão começar a sonhar de madrugada. you'll start to E dream. Deus vai começar a falar especificamente o que Ele quer. God will start to speak specifically Deus vai what te He falar wants. exatamente quem são as pessoas que têm que ir. He'll tell you who are the ones who need to go. Ele vai te dizer, separa para mim, Júnior. He'll tell you, set apart. Separa para mim. Set apart. Separa esse, aquele e aquele. Set apart this, E and Deus this vai te one. dar clareza específica God will give you specific do clarity propósito dele para a nação americana. of His purpose for the Mas não American vai ficar só nation. aqui. But it won't just be here. Nações vão ser alcançadas. Nations will be reached. Deus me diz, essa onda vai tocar nações. God tells me this wave will touch Essa onda vai nations. tocar nações. This wave will touch nations. África vai ser tocada. Africa will be touched. Europa vai ser tocada. Europe will be touched. A Ásia vai ser tocada. Asia will be touched. Deus vai fazer isso, meu irmão. God will do that. Deus está ampliando a tua visão. God is opening up your Talvez até vision. hoje você não pensou em algumas possibilidades. Maybe you haven't thought about some possibilities. Mas Deus é especialista em bagunçar aquilo que a gente organiza. But a God is specialist in messing
messing up what we organize. Você é um homem muito organizado. You're a very organized E man. Deus ama isso em And você. God loves that in you. Porque quando Ele vem, você deixa Deus bagunçar. Because when He sees it, you let Him mess it Você up. deixa Deus fazer. You allow God to do A it. sua humildade, Your seu humility, coração, your heart diz: Deus, isso aqui é o meu plano. says, God, this is my Porque o plan. homem faz planos, Because men make mas a plans, resposta certa vem do Senhor. but the answer comes from the E o Lord. Senhor está expandindo. The Lord is O expanding. teu projeto está expandindo. Your project, He's Você expanding. pensou 10 e Deus está fazendo 1000. You thought 10, God is doing 1,000. Flua, flua. Eu vejo um mover de Deus nos jovens dessa I igreja. see a move of God in the young adults of this church. Jovens, se preparem, Get ready, porque Deus levanta vocês because God raises you up de uma maneira sobrenatural. in a supernatural way. Deus está infiltrando jovens nos He's colleges, infiltrating young adults in the nas colleges, universidades. in the universities. Eu vejo ondas de avivamento na I universidade. see waves of revival in the universities. Ondas de avivamento nas Waves universidades. of revival in the universities. Harvard, se prepare para ver a glória de Deus. Harvard, get ready to see the glory of God. Harvard tem sido tomada pelo espírito da Grécia, Harvard has been taken over by the spirit of Greece, mas Deus está enviando o espírito de Deus. but God is sending the spirit of God. Jovens, fiquem prontos, Be ready. fiquem prontos, Be ready. porque vocês são uma geração poderosa. You are a powerful Vocês são generation. uma geração You are a estratégica. strategic generation. Adolescentes, Teenagers, sigam os passos dos jovens. follow the young adult steps. Eu vejo uma escala crescente. I see an increasing scale. Crianças, jovens e adolescentes, Kids, teenagers, young adults, gerando um mover celestial. creating celestial Yamanto move. roche que amandarabaço. Eu vejo canções I see songs invadindo nações. invading nations. Canções do coração de jovens. Songs from the hearts of young people. Canções do coração de jovens. Songs from the hearts of young Daniel, se people. prepare, Danny, get porque ready. Deus está dando também, assim como Deus deu um upgrade ao seu pai, Deus está dando em você. God is giving an upgrade to you. O nível das canções, The level of the o songs. nível das The revelações. levels of the revelations. Durma com o gravador pronto, Sleep with your recording porque on. Deus vai soprar músicas nos teus ouvidos e vai descer pro teu coração. Because God will give you songs. Músicas que curam, Songs that heal. músicas que libertam, Songs that deliver. que expressam a pureza e a santidade de Deus. That express the holiness of God. E Ele vai soprar nos 4 cantos do And planeta. He will spread in the four corners of the Se earth. preparem, ministério de louvor. Get ready, worship team. Deus toca vocês God touches no you. novo nível. A new level. Deus toca vocês God touches no you. novo nível. A new level. Você é mãe de profetas. You are a mother of prophets. Você é mãe de You are a profetas. mother of prophets. Seus filhos andarão mais alto. Your children will walk Os seus farther. filhos voarão mais alto. Your children will fly farther. Você é mãe de profetas. You are a mother of prophets. Ei! Homens como João Batista. Men like John the Baptist. Mulheres como Esther. Women like Esther. Você é mãe de You are a profetas. mother of Uma prophets. discipuladora. A discipler. Uma amiga de Jesus. A friend of Jesus. Amiga de Jesus. Friend of Amiga de Jesus. Jesus. Friend of Jesus. Ei! Pai, eu oro por eles. Father, I pray for Eu them. oro por eles. I pray for Um them. novo nível. New level. Manto apostólico. An apostolic mantle. Manto apostólico sobre essa igreja. An apostolic mantle over Uma this church. Antioquia atual. Antioch in today. Que não prende pessoas, That doesn't take and hold people, mas envia but sends. conforme o chamado do Espírito. Like the calling of the Spirit. Essa igreja não é uma prisão. This church is not a prison. E ela vai enviar os melhores. It will send the best. Porque a cultura do céu envia o melhor. Because the culture of heaven sends the best. E Deus enviou o seu Filho. And God sent His Son. Deus envia o melhor. God sent the best. A cultura do céu envia o melhor. The culture of heaven sends the best. Sabe por quê? You know Porque why? tem outros melhores se levantando. Because there are others that are better than getting up. É a cultura da panela de pipoca. It's the culture of the popcorn As machine. pipocas de cima tem que sair para de baixo estourar. The popcorn that's on top needs to leave for the one on the bottom to come up. Deus vai enviar algumas pipocas que estão em cima, God is going to send the popcorn that's para on os meninos top. que estão embaixo começar a papocar, estourar. So the popcorn that's under can start to pop. E nessa igreja nunca vai parar de se levantar homens e mulheres And then this church never going to stop to have men and women capacitados pelo Espírito Santo. that are equipped by the Holy Spirit. Vamos.
Ora em línguas agora, ora em línguas, libera os rios de Deus. Pray in tongues, release the rivers of God. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vem, 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 vem.